Existe um ditado norte-americano que diz... Ditado não, uma frase. Que diz o seguinte: no pain, no gain. Esse vai ser o tema da pregação de hoje, amém? No pain, no gain. Significa basicamente, sem dor não tem ganho. Sem dor, sem ganho. Ou seja, esse ditado, essa frase, normalmente é usada para pessoas que fazem fisiculturismo, né? Para halterofilistas como Túlio, por exemplo, né? Ou seja, para você ter massa muscular, você precisa sentir dor quando faz exercício. Mas não é a dor que o Manuel sente, da bursite, tendinite, artrite, artrose. Não é esse tipo de dor. É a dor muscular, ok? Se você sente dor no músculo quando você está fazendo exercício, significa, de acordo com essa frase, que você está no caminho de ganhar crescimento. Crescimento de massa muscular. Eu pensei muito nessa frase, ela tem muito de espiritual. Nós podemos tirar muitas coisas espirituais dessa frase. Sem a força, sem você fazer força, não existe ganho. Sem trabalho duro, não alcançamos nada. Sem sacrifício e dor, não há resultado, não há crescimento. No pain, no gain está por todas as partes. Desde os Estados Unidos até o Brasil. Existem camisas escritas no pain, no gain. Adesivos de carro, no pain, no gain. Sem pain é dor. Não, sem dor não há gain, ganho, né? Não há crescimento. Sem esforço não se alcança. Não há como conseguirmos o que nós desejamos, se for algo bom, sem sacrifícios. Vamos ler uma escritura que diz respeito a isso, mas antes vamos começar com uma oração. Amém. Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor por cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor está agora mesmo nos proporcionando um tempo onde vamos nos aprofundar na sua palavra. Um tempo, Pai eterno, onde nós vamos aprender coisas espirituais que vão transformar nossas vidas, que tem transformado muitas vidas, Pai. Obrigado pelo seu amor, por sua justiça, pelo seu perdão. Perdoe, por favor, os nossos pecados. Pai, que agora o Senhor não inspire somente a mim a pregar, mas a cada um aqui também a escutar a sua palavra. Ajuda-nos, Pai eterno, a termos uma comunhão firme e verdadeira com o Senhor, de acordo com o que o Senhor acha que é correto. Obrigado por tudo. Em nome do seu Filho Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Mateus capítulo 11, versículo 12. No pain, no gain. Jesus está dizendo aqui o seguinte, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Jesus está dizendo algo que pode ser muito controverso aqui, que pode ser muito polêmico, que o reino de Deus, ou seja, podemos ver o reino aqui na terra, representado pela sua igreja. Esse reino, ele é tomado, de acordo com o que Jesus fala, à força. O que seria ser tomado à força? O que seria, o que Jesus está dizendo assim, olha, para você tomar o reino de Deus, para você fazer parte do reino de Deus, é necessário força. A Bíblia explica mais um pouquinho sobre isso, ok? Vamos para Atos capítulo 14, versículo 12. Atos 14, 12. Aqui nós vemos o discurso de Gamaliel. No versículo 12,
Desculpe, Atos 14, 22, melhor dizendo. Não é o discurso de Gamaliel. Não é o discurso de Gamaliel. Eu vou falar sobre o discurso de Gamaliel depois, ok? Versículo 22. Fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amém. A Bíblia fala que é necessário passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Bom, vamos parar um pouquinho por aqui. Se o reino de Deus é tomado à força, é necessário força. E aqui os discípulos estão dizendo que é necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Significa o quê? Que são necessárias as dores. Para você fazer força, para poder entrar no reino de Deus, para você fazer parte do reino de Deus, é necessário passar por tribulações. E quais seriam essas tribulações? Qual seria essa força que nós precisamos fazer? Qual é o esforço que nós precisamos fazer para entrar no reino de Deus? Nós precisamos lutar contra a nossa própria natureza humana. O reino de Deus não é como os reinos da terra, que você pode ver e são delimitados, né? Existem fronteiras. O Brasil tem as suas fronteiras. Cada país tem as suas fronteiras normalmente. Então os reinos do mundo, os governos do mundo, você pode ver. O reino de Deus você não pode ver, porque o reino de Deus está entre nós, está no meio de nós. Mas para entrarmos nesse reino é necessário lutarmos contra as forças do mal que atuam em nós por meio da nossa natureza humana. Então aqui não é uma questão de fazer parte de uma igreja. Aqui não é uma questão de, legal, hoje é domingo, eu vou escovar o dente, vou tomar banho, tomei banho ontem, que foi sábado, né? Então, vou tomar banho no sábado, para poder, domingo, ir ao culto. 10 mulheres passam batom, né? Se vestem bem, e legal, vamos para o nosso culto de domingo. Não é somente isso. A Bíblia está dizendo que entrar no reino de Deus não é somente irmos a um culto domingo, mas entrar no reino de Deus é necessário força, é necessário sacrifício, é necessário empenho, é necessário esforço para entrarmos no reino de Deus. Não é cumprir um dever semanal para estarmos com a nossa consciência tranquila. Legal, hoje eu fui no culto, né? Legal, hoje eu fui na missa. Não é para desencargo de consciência. Para entrarmos no reino de Deus temos o quê? Que nos empenhar. Sem esforço não há ganho. No pain, no gain. Primeiro ponto. Pensando que Jesus não extinguiu o sacrifício quando morreu na cruz por cada um de nós, mas converteu esse sacrifício para que através dele nós pudéssemos usar o máximo da nossa fé, pensando que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos perdoar dos nossos pecados, mas isso também não significa que nós não precisamos nos sacrificar mais, porque precisamos permanecer no reino, amém? Porque nós precisamos de alguma forma nos sacrificar para continuarmos a obedecer a Deus. Pensando tudo isso, eu pensei em 3 pontos, amém? No pain, no gain. Primeiro ponto: sem a dor no discipulado não há crescimento. Sem dor no discipulado não há crescimento. E Paulo sabia muito bem disso, quando ele disse em Gálatas 4:19, vamos abrir lá. Minha esposa fez um chazinho de maracujá para mim aqui, ó. Então, não sei se vai me deixar calmo. Chá de maracujá é bom no casamento. Ajuda. Verdade. 4:19 diz o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto
por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Qual era a preocupação de Paulo aqui? O que Paulo estava querendo dizer com esse versículo? Ele disse que, olha, estou sofrendo dores de parto. Mas para quê? Para que Cristo seja formado em quem? Em vocês. Eu acho que não há frase melhor para nós definirmos o que é discipulado. É sofrermos dores de parto, para que possamos ver a pessoa que está do nosso lado, para que possamos ver a pessoa a qual nós temos a responsabilidade de discipular, ser cada vez mais parecida com Cristo, amém? E são dores diferentes, né? Eu tenho alguns discípulos aqui, e cada um a gente sofre peculiarmente, né? De forma peculiar, né? Então, tem o Túlio é de um jeito, né? João Carlos é de outro jeito. Meu filho, ainda que não seja um discípulo, mas eu considero ele como um discípulo, né? Porque também tem um jeito de poder criá-lo. Tudo é sofrendo dores de parto para que Jesus possa ser o quê? Possa viver e possamos fazer pessoas cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. Mas é necessário o quê? Sofrer, amém? Às vezes nós ganhamos inimigos por causa disso. Às vezes ganhamos inimigos porque queremos fazer o que é certo e ajudarmos as pessoas a serem parecidas com Jesus. E também uma coisa interessante é que existe uma diferença muito grande. Se você pensa que discipulado é só ensinamento, discipulado não é só ensinamento. Existe uma diferença aí grande até entre discipulado e ensinamento. Eu posso dizer que todo discipulado tem ensinamento, mas nem todo ensinamento tem o quê? Discipulado. Por quê? Porque quando você aprende alguma coisa, você quer aprender algo sobre a matéria que estão te passando. Não significa que você quer imitar a pessoa que está te passando essa matéria. Por exemplo, professor de matemática, professor de história, professor de geografia. Você vai na escola, aprende com ele, e você muitas vezes pode aprender muito bem, mas não significa que você está querendo olhar para o seu professor para ser parecido com ele naquilo que ele parece Jesus. Você não sabe da vida pessoal dele, você não sabe muitos detalhes da vida dele. É aí que nós vemos a diferença do discipulado. No discipulado bíblico, para que Jesus realmente possa viver nas pessoas, para que as pessoas possam cada vez mais se parecer com Jesus Cristo, é necessário, além do aprendizado, é necessário mais o quê? A imitação. E é para isso que Jesus veio nesse mundo, para que nós possamos não apenas olhar para Ele e admirá-lo, e aprender algumas coisas com Ele. Nós não podemos abrir a Bíblia e simplesmente falar assim, eu vou aprender algumas coisas com o que Jesus disse, porque Jesus é muito sábio, Ele ensina algumas coisas interessantes para o meu dia a dia. Não, é necessário que nós possamos abrir a palavra de Deus e possamos pensar assim, eu preciso imitar Jesus Cristo, porque essa é a dor que eu preciso sentir para que eu possa entrar no reino de Deus. Qual é a dor que você precisa sentir para entrar no reino de Deus? A dor de deixar você de lado para se parecer cada vez mais com Jesus. Essa é a dor que você precisa sentir hoje. Essa é a dor que eu preciso sentir todos os dias. Se eu me olho no espelho, eu vejo algumas coisas. Primeiro, estou ficando velho. Eu comparo. Vou ficar quieto, tá? Estou ficando velho. Estão começando a surgir cabelos brancos. Nada tão desesperador como no Dialdo, assim, né? Que até a barba está branca um pouquinho, né? Nada tão desesperador, mas está começando já a surgir os cabelos, as rugas começando a aparecer, a barriga começando a saltar. Então eu vejo algumas coisas que eu não gostaria muito de ver, né? Mas se tivesse um espelho espiritual, que você pudesse ver você espiritualmente e comparar quando você foi batizado há alguns anos atrás, em alguns casos alguns meses, e agora, como você estaria? Você vê você envelhecendo? Ou você vê você, uau, eu estou cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Eu estou vendo características de Jesus que eu não tinha antes e agora eu tenho. As minhas motivações estão mudando.
A minha felicidade não está mais em coisas mundanas, mas agora estão em coisas espirituais. Eu estou conseguindo ver os tesouros que eu estou juntando no céu. Se nós olhamos para o espelho material, você vai ver os tesouros que você juntou nesse mundo, que as traças e os ladrões vão roubar. E quem sabe os seus descendentes vão brigar por causa deles. Agora, se você olha para os tesouros espirituais, você vai ver que existem coisas eternas, para as quais vale a pena nós lutarmos. Vale a pena nós entregarmos o nosso coração. É por isso que existe o discipulado, onde cada um aqui ajuda um ao outro a ser mais parecido com Jesus, mas para isso são necessárias dores. Nossa natureza humana normalmente quer fugir. E sabe por que pessoas abandonam a Deus? Existem alguns motivos que fazem as pessoas abandonarem a Deus. Um deles é o discipulado fraco. É um discipulado sem misericórdia e sem profundidade. Pessoas podem cair da fé dentro da igreja. E como a igreja ela é comprometida, amém? Discípulos totalmente comprometidos, é uma questão de tempo para que essa pessoa depois caia da fé da igreja também. Saia da igreja. Em Efésios 5, versículo 8. Vamos, Renato. Como você é no discipulado, você é covarde ou você toca nos pontos? Os pontos críticos. Com misericórdia, com amor. Olha, não é fácil falar das pessoas com a pessoa, ok? É fácil falar das pessoas quando elas estão longe. Ah, você viu o cabelo da ciclana? Ah, você viu o fulano? Ah, você viu como ele estava nervoso? É fácil falarmos de pessoas quando elas estão longe. Difícil é você falar tete a tete, mano a mano. É fácil falar por mensagem. É fácil falar pelo Facebook. Agora, falar olho no olho, nós normalmente preferimos fugir, não? Não queremos estressar, queremos evitar a fadiga, né? Queremos evitar muitas coisas. Mas olha só, Efésios 5, versículo 8. Vamos, Renato. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Somente conseguimos ter comunhão verdadeira se nós vivemos na luz, se nós queremos colocar as coisas na luz, se nós colocamos nossa vida na luz. Se estivermos na luz e não tivermos medo de expor nossas vidas, vamos sim cada vez mais parecer com Jesus. Então eu quero fazer uma análise dos dois lados. Uma é para você que discipula, se você é profundo no discipulado, ou você fala assim: não, eu preciso ser sábio aqui. Às vezes quando eu escuto uma pessoa falando assim: não, é necessário ser sábio em determinada situação. Às vezes sim, eu concordo, mas algumas outras vezes eu falo assim: essa pessoa está fugindo de alguma coisa. Porque ter sabedoria é você, com muito amor, falar a verdade para alguém e inspirar essa pessoa a mudar e se transformar. Se você só chega no seu desespero e joga na cara, opa, alguma coisa está estranha aí. Você está falando por raiva e não está discipulando. Ou se você prefere não falar nada e pensa consigo mesmo: ah, deixa ele te dar mal na vida, daí ele vai aprender o que é bom. Você também não está fazendo o que é certo, porque você não está amando a pessoa. É necessário, com muito amor, com muita paciência, porque o amor é paciente, falar a verdade, falarmos a verdade uns aos outros. Não precisa brilhar, mas em Tiago 5,16 fala que precisamos confessar os pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros.
Confessar pecado é muito importante. Expor na luz a nossa vida é muito importante. Não com o intuito de fofoca, mas com o intuito de resolvermos o nosso coração. Então eu posso elencar 5 coisas de um bom discipulado, amém? Anotem aí. Um bom discipulado primeiro tem oração. Ou seja, você depende de Deus. Para você ter um bom tempo de discipulado, ore com o seu discípulo. Número 2. Obviamente, abra a Bíblia. Ok? Abra a palavra de Deus. Fale de Deus. Fale de Deus. Leia escrituras no discipulado. Número 3. Um bom discipulado tem confissão de pecados. Você não pode chegar no discipulado e falar assim: olha, essa semana eu não pequei, tá tudo bem. Tá bom, pode ser arrebatado para o céu então, direto, não precisa nem ficar mais aqui na terra, né? Vai para o céu. Vai passar o ciclone lá, um furacão lá que está na Flórida lá, vai te... vai para o céu, acabou, pronto. Né? Número 4. Um discipulado tem que ter desafios práticos. Tá bom, confessei meus pecados, eu confessei minhas dificuldades, e aí? E agora? Se não tem desafio prático, tem que ter desafios práticos, amém? Dependendo da dificuldade, tem que ter desafio prático. E número 5, não menos importante, tem que ter o quê? Encorajamento, amém? Encorajar, é possível mudar. Um tempo discipulado nunca deve terminar assim: ai meu Deus, e agora? Tem tanta coisa para fazer. Ó dia, por que fui confessar pecado? Não. Um tempo discipulado tem que terminar com a pessoa assim: olha, tá difícil, não é fácil, mas ao menos eu enxerguei a luz no final do túnel. Mas ao menos eu vi, agora eu sei para onde eu vou correr. Agora eu sei o que eu vou fazer. Então, quando nós assumimos a responsabilidade de discipular, nós temos que pensar nessas 5 coisas, amém? Nessas 5 coisas são muito importantes. Número 2, no pain, no gain. Sem dor no relacionamento com Deus, não tem crescimento. Sem dor no relacionamento com Deus, não tem crescimento. Normalmente nós temos a ideia de igreja e de Bíblia e de coisas espirituais como coisas de 3º, 4º, 5º plano na nossa vida. Ah, legal, se der eu vou para a igreja, se não der eu não vou, né? Sei lá, às vezes eu tenho que escovar o dente do cachorro, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer alguma coisa. Assim, colocamos coisas espirituais para 2º plano. Mas não é assim. Para nós termos relacionamento com Deus, nós temos também que sentir dor. Não pense que esse mundo vai conseguir preenchê-lo. Aqui nós temos muita dor e muito sofrimento. Mas sabe qual a coisa ruim de termos dor e sofrimento nesse mundo? É que podemos ter dor e sofrimento no mundo e não crescermos espiritualmente. A pior coisa de termos dor é depois você olhar para a sua dor e falar assim: olha, o que eu ganhei com essa dor? O que eu amadureci com essa dor? O que eu ganhei espiritualmente com ela? Muitas vezes nada. Tem pessoas que ganham amargura com a dor. Tem pessoas que ficam com raiva por causa da dor. Ficam traumatizadas por causa da dor. Porque não enxergam espiritualmente Deus por detrás de cada coisa que acontece na vida. Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, 21. A Bíblia fala: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Não é fácil vencer o mal com o bem, porque o mundo é mau. As pessoas normalmente são más. Pessoas vão querer fazer o mal para você. Invejosos vão querer o que você tem e vão te maltratar por causa disso. Outros vão querer se aproveitar de você, se aproveitar sexualmente de você, e depois te cuspirem como um bagaço. Pessoas vão querer se aproveitar materialmente de você.
quando estão precisando de algo, de dinheiro, de alguma coisa, e depois vão te ignorar. Pessoas vivem de ostentação. Existem até os jovens hoje em dia, né? A ostentação, né? Não tem por aí pessoas que têm uma corrente com um cifrão grande assim, né? A ostentação. Pessoas vivem de ostentação. Talvez esse seja o motivo porque algumas pessoas têm Facebook para ostentar alguma coisa. Daí você começa a se sentir usada. Você começa a acumular amargura no coração. E daí você pensa, se eu não fizer a mesma coisa, se eu não estiver na mesma página deles, se eu também não for como eles, eu vou me sentir muito mal. Então você começa a fazer a mesma coisa, começa a sentir inveja, começa a usar as pessoas, e começa também a ostentar e fazer outras coisas. Viver num mundo de egoísmo que só traz o quê? Vazio. Um mundo, e quando nós temos coisas no mundo, só serve para uma coisa, para enxergar quão vazios nós somos. Então qual a solução para esse mundo? Eu tenho duas notícias. Uma má e uma boa notícia. Ok? Qual é a solução para o mundo? A má notícia primeiro. Não existe solução para o mundo. O mundo já está condenado. A Bíblia fala, você pode anotar aí, depois você pode ler, em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno, pertence ao mal, pertence ao maligno. O mundo já está condenado. Então não tem solução para o mundo. Ainda que Jesus tenha morrido para o perdão de pecados de todos, a maioria não vai se curvar a Jesus. A maioria não vai obedecer a Jesus. A Bíblia fala que todos se ajoelharão, mas a maioria vai se ajoelhar tarde demais. Mas a boa notícia, para o mundo não tem solução, mas para você tem solução. Então o que é necessário para que tenha solução para você, é necessário você sair do mundo. Simples, não? Lógico, não? Então, se o mundo tem solução, então por isso que a Bíblia nos ajuda a termos convicções para quê? Para sairmos desse mundo. 1 João 2, versículo 15. E se você pensa que a palavra ostentação não tem na Bíblia, tem na Bíblia também, tá bom? 1 João 2, versículo 15. Aqui João, discípulo de Jesus, em uma das suas cartas, ele está ensinando que nós não devemos amar o mundo. Esse é um grande segredo. Muitas pessoas querem ser discípulos, mas querem continuar amando o mundo. Muitas pessoas querem ser evangélicas, querem falar de Deus, falam que amam a Deus, mas continuam amando o mundo. Daí João, na sua primeira carta, ele diz o seguinte, a partir do capítulo 2, versículo 15: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Então qual é a solução? A solução é sairmos do mundo, não amarmos o mundo, estudarmos a Bíblia e vermos como acumularmos valores espirituais. Amém? A boa notícia é que para você tem solução. Para você que nos visita hoje, tem solução, não importa qual é a sua vida. Não importa como você esteja já atolado nesse mundo, há solução para cada um de nós. Se nós tivermos fé na palavra de Deus, nós podemos acumular valores espirituais em nossas vidas. Teremos verdadeira utilidade nesse mundo e viveremos para sempre com Deus se nós juntarmos valores eternos. Amém? Amém. Então sinta a dor por isso. Isso é crescer em relacionamento com Deus. Quando você escuta a sua palavra, quando você se comunica com Ele. Então o que é a oração? É você conversar com Deus. E o que é a Bíblia? É você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muitas pessoas querem seguir Deus do seu jeito, não é verdade? Muitas pessoas idealizam um Deus que é um Deus diferente da Bíblia. Para que existe a Bíblia? Para dizer que só existe um Deus.
Ele tem as suas vontades de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o que você pensa que Deus é. Verdade. Eu quando eu não era um discípulo, como que eu idealizava Deus e Jesus? Eu idealizava Jesus como se fosse um mendigo, sabe? Que andava nas ruas e ficava mendigando a atenção das pessoas. E visualizava Deus como? Como se fosse um velhinho quase cego, que ficava atrás das nuvens e que de vez em quando dava o seu bastão na cabeça das pessoas, para as pessoas aprenderem o que é certo. Eu idealizava mais ou menos assim, Deus e Jesus. Eu achava que cristianismo era simplesmente fazer caridade, ajudar os pobres, ajudar pessoas com fome, pessoas que passam frio, fazer campanhas do agasalho. Eu pensava que cristianismo era somente isso. Mas aí eu fui descobrindo, lendo a Bíblia, um outro Jesus. Um Jesus que fala assim para ajudarmos os pobres, que fala assim para ajudarmos as pessoas necessitadas. Mas é um Jesus que fala assim: não adianta nada fazer isso se você não dá o seu coração completamente a Ele, se você não tem Ele como Senhor da sua vida. É um Jesus que ajuda sim as pessoas que estão precisando de alguma coisa. Mas Ele fala: o que adianta você ajudar as pessoas se você não vence seu vício de bebida, se você não vence o vício das drogas, se você não vence seu vício do sexo antes do casamento? Até um traficante pode ajudar um pobre. Lá no morro do Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, existem muitos traficantes que eles fazem? Eles ajudam pessoas necessitadas nas suas comunidades. Inclusive, eles têm campanhas beneficentes na sua comunidade. Qualquer um pode fazer caridade, mas Jesus quer mais do que isso. Jesus quer seu coração. Jesus, Ele quer que você se entregue totalmente a Ele. Então, o que é um relacionamento com Deus? É você sentir a dor para se parecer com Jesus, amém? Amém. E Jesus fala que, olha, pobres sempre vão haver nesse mundo, mas eu não estaria aqui para sempre. Eu vou morrer e vou ressuscitar e vou para junto do Pai. E somente quem tomar a decisão de ser um discípulo vai conseguir que eu esteja nele. Então nós precisamos, de todo o nosso coração, irmãos, entender que precisamos imitar Jesus. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós, amém? E o terceiro ponto, para terminarmos: no pain, no gain. Sem evangelismo, sem a dor, pagarmos o preço para amarmos os perdidos, não há crescimento espiritual. Atos 5, versículo 38. Atos 5, 38. Os apóstolos aqui são perseguidos. E aqui então, Gamaliel, aqui está o discurso de Gamaliel. Gamaliel, ele faz um discurso em prol dos discípulos. E ele fala aqui no versículo 38: portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. E se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Esse nome está com N maiúsculo, Jesus, correto? Então o que acontece no versículo 42? Todos os dias, do templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? O que acontece é que os discípulos estavam presos
Daí Gamaliel faz um discurso e fala o seguinte: olha, se for de Deus, vocês não podem impedir. Agora, se for humano, vai fracassar. Daí, eles pensaram assim: tá bom então, chama os discípulos aqui. O que eles fizeram? Açoitaram os discípulos e que mais? Soltaram. Mas antes com uma ordem. Qual foi a ordem? Olha, é o seguinte: ó, vocês não falem mais em nome de Jesus, tá bom? Eles saíram felizes. Por quê? Por terem apanhado. Normalmente quando você apanha, você não sai feliz. Às vezes está jogando futebol, alguém acerta um chute em você, a sua reação não é dar risada. A sua reação é se jogar no chão e sentir mais dor do que você está sentindo às vezes, para chamar atenção, não é isso? Normalmente é assim. Normalmente quando nós apanhamos, ficamos com raiva. Hoje eu vi a reportagem de um militar que ele viu que alguém cuspiu na sua varanda, trocou mensagens com a pessoa do andar superior que supostamente cuspiu na varanda dele, e a pessoa do andar de cima falou: então vem aqui pra gente conversar. Ele foi lá e deu um tiro e matou o rapaz. Ou seja, às vezes nos ofendemos por tão pouco, por coisas tão pequenas. Mas o que nós vemos aqui é que os discípulos saíram felizes, saíram alegres, radiantes, dignos por terem sofrido por causa de quem? Por causa de Jesus. Assim enxergam as pessoas que conseguem ver a soberania de Deus. Mesmo as coisas ruins que acontecem, se for por causa de Jesus, amém, vale a pena, amém? E depois o que acontece? Eles saíram felizes e com uma diferença: eles não obedeceram. Eles começaram a anunciar, eu acho que com mais ânimo ainda, né? Com mais ânimo ainda. Eles não se silenciaram, não ficaram com medo, foram até o fim. Se nós não tivermos um coração de evangelizar até o fim, nós não crescemos espiritualmente. Se nós não tivermos o coração de pagar o preço para que alguém possa ser discípulo de Jesus, sabe, nós perdemos o propósito de vida. Por que nós estamos aí nesse mundo ainda? Quem aqui vai morrer perfeito? Então ninguém aqui vai morrer perfeito. Por mais que passemos muitos anos aqui, ok? Muito tempo aqui nessa terra, por mais que acumulemos muitos cabelos brancos, barba branca. Manuel, eu não cheguei aí ainda. Olha, por mais que nós, sabe, nos sacrifiquemos, você não vai morrer perfeito. Você ainda vai precisar da misericórdia de Jesus. Mas vale a pena ter esforçado? Vai ter valido a pena, por quê? Porque a diferença muito grande de quem é um discípulo e de quem somente acredita em Jesus é que ambos são pecadores. Mas sabe qual a diferença? Quem somente acredita faz o que pode, faz quando dá. Para quem acredita em Jesus, de vez em quando faz alguma coisa, de vez em quando pensa um pouquinho na vida, de vez em quando ora, sabe? Não tem ninguém que você possa confessar seus pecados à luz da Bíblia, não tem ninguém que você possa lidar com as suas amarguras. Então você vai levando, vai empurrando com a barriga e glória a Deus. Essa é a pessoa que acredita em Jesus. Um discípulo, ele também é pecador, mas ele luta, porque ele entende que o reino de Deus é tomado à força. São necessárias muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Então ele luta, sabe? Ele dá o coração, ainda que doa, todos os dias, está lá orando, lendo a Bíblia, sendo profundo no discipulado, entregando todo o coração. Essa é a diferença. A diferença está no esforço e não no conceito necessariamente. Todos conhecem o conceito, mas poucos se esforçam. E faz parte do esforço entregarmos nosso coração para amarmos os perdidos.
sabe, ligarmos para as pessoas, não desanimarmos, encorajarmos a elas, ajudarmos cada um a entender os valores espirituais. Isso exige esforço. Para terminar, mais uma última escritura, em Atos 14, 19. Atos 14, do 19 a 22. Então alguns judeus chegaram a Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Versículo 20. Mas quando... O que Paulo estava fazendo lá em Derbe? Ele estava em Derbe aqui. O que Paulo estava fazendo lá? Estava anunciando a palavra de Deus, amém? Até chegaram alguns judeus. As multidões estavam até acreditando em Paulo, mas chegaram alguns judeus, mudaram o ânimo das multidões. E o que eles fizeram? Apedrejaram Paulo e pensaram que ele estava morto. Versículo 20. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Dá para perceber qual a diferença de um discípulo e de um crente? Um crente não faria isso. Um crente faria misericórdia, né? Reclamaria por muito tempo. Iria reclamar a vida inteira. Mas o que faz um discípulo? Ele entende: existem pessoas aqui para serem salvas. Vale a pena pagar o preço. Eu estou aqui quase morto, apedrejado, mas eu vou voltar à cidade e pregar a mensagem de Deus. E o que acontece? Muitas pessoas se tornam discípulas. E isso serviu para quê? Para ele encorajar os outros discípulos a fazerem o mesmo. Aonde chega a sua fé? Aonde chega o seu amor aos perdidos? Às vezes, para fazer uma ligação é difícil. Sabe, espero que essas escrituras tenham nos encorajado essa noite aqui, amém? Para que possamos perceber que as coisas espirituais são mais importantes que as coisas mundanas. Sem dor, não temos nada de espiritual em nossas vidas. Qual dor você está passando agora? Não queremos ignorar a sua dor, mas qual dor você está passando agora? Entenda, essa dor que você passa agora, talvez da rejeição, talvez uma dor que faz você ficar para baixo, talvez a dor de querer pecar e saber que pecar é errado, talvez a dor de algo emocional na sua vida. Eu não sei qual dor você está sentindo, se é dor para que alguém se converta, se é dor para que você mude o coração em alguma área. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo. Eu só sei que essas dores são necessárias se nós queremos entrar no reino de Deus. E sabe, quando passamos pela dor e agimos como os discípulos, amém? Sabe, foi necessário passar por essa dor, foi necessário ser chicoteado, foi necessário ser apedrejado para que o nome de Deus seja glorificado. Assim vive um discípulo. E se você quer ser um discípulo de Jesus, agora você já sabe mais ou menos o caminho, amém? Amém. Estude a palavra de Deus, faça a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja acima da sua própria vontade. E a Deus sejam dadas as glórias, amém. Amém.